Livro do profeta Miqueias, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó? Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as tuas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó? Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Vou ler mais uma vez a parte B, você repete alto e forte. Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Para você que crê, vamos aplaudir a palavra do Senhor e diga glórias ao teu nome, Senhor. Pai soberano, bendito e amado, diante da tua palavra, Senhor, eu oro, porque precisamos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Então envia agora a tua palavra, para que ela produza o fruto para o qual está sendo enviada, no nome santo de Jesus, para nós aqui reunidos, para aqueles que ouvem à distância, mas que em nome de Jesus todos sejamos alcançados pelo teu amor, pela tua graça e bondade. Assim seja e amém. E graças a Deus, aleluias. Ele faz uma série de advertências, porque o povo estava pecando, o povo de Israel estava fazendo só o mal. Quando Deus fala, então, tudo aquilo que iria acontecer contra eles, ele manda aquele alerta através do profeta Miqueias, e ele faz essa pergunta: tais coisas que foram anunciadas não alcançarão a casa de Jacó? A casa de Jacó é representado pelo povo de Deus. E ele mesmo faz a pergunta: está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E aí ele responde: sim, as minhas palavras fazem o bem àquele que anda retamente. E assim é. Até os dias de hoje, a palavra de Deus ela tem esse poder. Para alguns, ela acaba sendo um alerta, um desafio. Para aqueles que debocham, para aqueles que não levam a sério, acabam sendo réus do próprio juízo. O Senhor Jesus disse: olha, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Mas eu já tenho quem os condene, que é a palavra que eu tenho falado. Porque a palavra de Deus, ela dá uma direção e ela não dá uma opção da escolha para que você faça da maneira que você quer. Ou você faz da maneira que Deus quer, porque Ele é o soberano, o todo-poderoso, ou não tem conserto. Não adianta a pessoa dizer: não, mas eu confio, eu creio em Deus, eu tenho fé, mas ela faz tudo de uma forma contrária ao que está escrito na palavra de Deus. E aí ela pergunta: por que eu não sou abençoado, eu não sou abençoada? O que acontece? A pessoa muitas vezes começa a culpar a Deus, ela acha que Deus é que não responde a oração, ela culpa a igreja, ela culpa o pastor. Geralmente ela vai de uma igreja para outra procurando alguém que possa dar uma solução para ela, quando a solução está dentro dela, está no coração dela. Porque aqui o Senhor diz: as minhas palavras fazem o bem àquele que anda retamente. Ou seja, se a pessoa não andar retamente, a palavra dele vai cobrar. Por quê? Porque Deus, Ele quer que as pessoas sejam salvas, Ele tem amor, mas Ele também é juízo. Então aqui nós temos uma palavra de julgamento e de restauração. Continuando no verso 8, diz aqui: mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Você vê o povo de Deus? O próprio Senhor está dizendo, através do profeta Miqueias,
que esse povo se levantou como inimigo. Além da roupa, roubais a capa. Aqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Então Deus está falando, as pessoas estão caminhando nas ruas de Israel e de repente elas pensam que estão seguras e o meu povo vai lá, roubam a capa, roubam a roupa. E Deus diz, vocês, verso 9, lançai fora as mulheres do meu povo do seu lar querido. Dos filhinhos delas tirai a minha glória para sempre. Porque aquele povo, o povo escolhido de Deus para fazer o bem, inclusive aqueles líderes do Sinédrio, eles estavam dilapidando o povo, eles só queriam dinheiro, eles queriam só interesse. Eles não viam as viúvas que eles tinham que cuidar, que era mandamento, eles não viam as pessoas frágeis, eles estavam lá querendo algo para si. E Deus diz, vocês lançam as mulheres do meu povo fora do lar. Os filhinhos delas, vocês tiram a minha glória para sempre. Porque as crianças viam aquele sofrimento das mães, aquela necessidade, e as crianças ficavam imaginando, onde está o nosso Deus? Assim acontece quando as pessoas estão sofrendo. Aonde está Deus? Quantas pessoas perguntam, quando acontecem essas calamidades, essas situações que ocorrem, mas Deus não é amor? É. Como que acontece tanta tragédia no mundo? Como que uma pessoa sai de uma igreja, ela estava ali cultuando, louvando o Senhor, na porta da igreja vem um ladrão roubar o celular e mata aquela pessoa e Deus permite? Porque nós estamos no mundo e nós temos que entender que a morte para Deus é nada. Por quê? Porque Ele tem poder sobre a morte. Quando Ele envia o seu Filho Jesus para a cruz, o único filho que Ele teve, Ele envia para a cruz. Era a vontade do Pai, moê-lo pelas nossas transgressões. Então nós poderíamos dizer, mas um pai que faz isso com um filho, que manda um filho para a cruz, não tem amor. Mas ele sabia que ali na frente o filho iria reaparecer, ressuscitar, porque ele tem poder sobre a morte, e o filho então ia receber todas as honras como ele deu. Aquele sacrifício do filho foi para a glória de Deus e para a glória do filho. Muitas vezes nós passamos necessidade, dificuldade, passamos situações contrárias e nós temos que entender que o propósito de Deus é que nós sejamos salvos, é que nós sejamos beneficiados e possamos aprender aquilo que Ele deseja para nós. Continuando, ele diz, levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide, por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Deus está falando, olha, aqui nessas terras, vocês podem ir embora. Aqui não vai ter descanso, não vai ter paz, porque vocês estão imundos, vocês estão fazendo tudo que é contrário àquilo que eu quero. Vocês estão se destruindo de uma forma dolorosa. Mas no verso 11 ele diz, se houver alguém que seguindo o vento da falsidade mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte. Será este o tal profeta desse povo. Então ele está dizendo, olha, mas se vem alguém falar ao contrário do que o meu profeta, do que está falando Miqueias, e esse falar, olha, vocês vão ter fartura, vocês vão ter abundância, vocês vão ter a mesa repleta, vocês vão ter vinho, vocês vão ter bebida forte, muita comida, eles vão falar, esse é o nosso profeta. Esse está falando a favor de nós. Mas o meu profeta, vocês mandam embora. E assim é, até os dias de hoje.
povo quer ouvir o quê? Palavra que vai sempre o exaltar. Olha, Deus vai te dar, Deus vai te levantar, Deus vai multiplicar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer com que você fique rico. Mas ele pode até fazer, mas tem as ordenanças dele e o mandamento para o povo cumprir. Isso muitas vezes não se fala, porque o povo não quer compromisso. Quando alguém fala aquilo que tem que ser falado, o povo diz, está falando contra. Aquele pastor lá só fala contra. Aquele pastor, nossa, porque ele fala tudo contra todo mundo que está pregando. Eu vejo uma igreja lá, o povo está dando testemunho na televisão. Eu vou lá na igreja, o pastor está falando contra? Ah, não, vou naquela lá, que fala a favor. As pessoas não querem saber da onde vem a bênção, se é de Deus ou é engano do inimigo. Elas querem o quê? Pouco importa. A pessoa vai fazer, muitas vezes, uma oferenda para deuses estranhos, para essas coisas que agem por aí. Eles dizem, mas isso é um costume lá que veio desde aquela época da África. Não tem nada, é tudo, sabe? É só fala do amor. Vocês falam de Jesus. Nós falamos lá de outra maneira, com outro nome, mas também é Jesus. Tudo é Deus. E as pessoas vão sendo levadas e enganadas por isso, porque elas não param para pensar. E aqui Deus disse, olha, se houver alguém seguindo o vento da falsidade, mentindo, que profetize abundância, vinho, bebida forte, vocês vão dizer, esse tal é o profeta deste povo. Verso 12, certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, e colocá-los-ei todos juntos, como ovelha no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, e farão grande ruído por causa da multidão dos homens. E subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá adiante deles, sim, o Senhor à sua frente. Então você vê que aqui, quando nós resumimos, Deus faz uma denúncia contra as injustiças que o povo de Israel pratica. Deus fala, olha, vocês estão fazendo tudo errado, tudo conforme não é para fazer, a minha palavra vocês esqueceram, a minha lei vocês não obedecem, mas tem consequência. Porque o salário do pecado é a morte. Vocês plantam, vocês vão colher. Mas, para o meu povo que anda retamente, as minhas palavras faziam bem. Porque no meio daquela multidão que fazia tudo errado, tinha os que procediam retamente. Era a minoria. Não era a maioria que estava ali fazendo as coisas boas e obedecendo a Deus. Não, era uma minoria. Mas Deus diz, para esses haverá um restauro, haverá um rei que vai na frente e eles vão seguir ao Senhor. Quem é o rei que vai na frente? É Jesus. Ele diz, olha, o meu espírito, ou seja, a minha presença, ela está irritada com todo esse caos que vocês estão fazendo, essas mentiras, esse engano, esse roubo. Mas as minhas palavras vão beneficiar aqueles que andam retamente. Mas o meu povo, eles se comportam como inimigo. Eles roubam, eles oprimem os inocentes. E devido à impureza e à corrupção, Deus então adverte que aquele lugar não é mais um lugar de descanso. A destruição é iminente. Vai ser destruído, porque só estão fazendo coisas ruins. Critica os falsos profetas que profetizam mentiras, profetizam prosperidade quando não há, profetizam coisas boas, vinho e delícias que eles queriam, mas não vai acontecer. Mas apesar de tudo isso,
Deus sabe que ali existe no meio daquela congregação aqueles que andam retamente. E para aqueles que andam retamente, Deus promete reuni-los como um pastor que ajunta suas ovelhas e lidera eles em liberdade, com o Senhor à frente, como o seu rei. Então, quando você pega essa palavra, você vê que a palavra de Deus, ela faz o bem aos retos. Quem anda em retidão, a palavra de Deus traz esperança, traz fé, traz alegria. Mas aqueles que fazem tudo torto, a palavra de Deus justamente traz o quê? Peso e punição. Só poderia ser. Ele retrata o quê? A opressão e a injustiça do povo. Quando você pega a Bíblia, por exemplo, aqui no Antigo Testamento de Miqueias, ela é toda entrelaçada com a figura de Jesus. Tudo é referente a Jesus. Por isso que não se deve anunciar só o Antigo Testamento, nós temos que passar por Novo. Porque o Novo é aquilo, como o apóstolo Paulo diz, o Antigo Testamento é o aio do cumprimento da nova aliança. Abra lá em Mateus, no capítulo 23. Você vê que o Senhor estava cobrando ali, através do profeta Miqueias, aquele povo que estava fazendo tudo errado, estava praticando o pecado e tudo. Jesus faz o mesmo com aqueles líderes religiosos. Veja aí no versículo 13. 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechai ao homem o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar aqueles que estavam entrando. Então você vê que Jesus ele também confirma. Muitos anos depois, continuava tudo igual. E ele diz, olha, vocês, os escribas, que são aqueles que escrevem a palavra, vocês, aqueles que cobram de todo mundo, fariseu, vocês são fingidos, vocês são hipócritas. Vocês não vão entrar no reino e impedem aqueles que querem entrar, que estavam entrando. O que acontece com a falsa religião? O que acontece quando você ouve a pregação que só te promete coisas que não vêm de Deus? Você é enganado. Você não vai entrar na salvação. Aqui você pode até conquistar, porque tudo é passageiro. O inimigo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ele tem poder. O que ele fez na tentação no deserto com Jesus? Todo esse reino te darei, se prostrado me adorares. Jesus falou o contrário? Não, ele disse, mas eu não quero. Não é assim. Ele queria de alguma forma subjugar Jesus. Confirmou que ele tem poder, o inimigo. Porque se ele dava para Jesus, ele pode dar para aqueles que estão cultuando ele. Aqueles que andam no engano. Terceira coisa, a perda do descanso por causa da impureza. Deus diz, olha, vocês podem se levantar, saiam daí, porque nesse lugar que vocês estão, vocês não vão ter descanso. Vocês vão ter luta, guerra, batalha, porque vocês fazem tudo errado. Jesus anunciou, Deus anunciou através de Miqueias, Jesus confirma, vê o que acontece lá naquele povo. É luta em cima de luta, é batalha em cima de batalha. E vai ser assim até o final. No verso 11, Miqueias fala o quê? Sobre os falsos profetas e as doutrinas enganosas. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo confirma isso. Continua tudo igual. Abra lá em 2 Timóteo, no capítulo 4.
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo o seu próprio desejo, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas. O que o povo escolheu lá atrás de Miqueias? Profeta que profetizava mentiras, aquele que falava como um vento. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Muitos anos atrás. O que foi confirmado aqui no Novo Testamento? Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas. Você vê que é tudo isso que nós temos falado. Aonde tem palavra de consolo, palavra de promessa, palavra de vitória, que é o que o povo quer, mas não quer o compromisso com a verdade, porque querem o quê? Simplesmente receber. Entram na igreja com a mão estendida. O que eu vou receber hoje? O que Deus vai me dar hoje? Mas o Senhor, Ele diz: olha, eu estou à porta do teu coração e bato. E se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei e farei morada. Ele diz na palavra: filho meu, dá-me o seu coração. As pessoas não querem dar o coração para Deus. Elas não querem viver segundo a palavra de Deus. A maioria quer o quê? Movimentação. Oba-oba. Cântico, pula-pula, e está muito bom. Está indo na igreja de domingo, cantando e dançando? Está ótimo. Se a palavra é pregada, mas fala coisas boas, que Deus vai me dar e eu vou enriquecer, é o que eu quero ouvir. Falar de pecado, falar de salvação, falar de reino da eternidade, não quero. Que é isso, eu quero é mais hoje. Você vê que a maioria está caminhando nesse sentido. Quinta coisa que Deus fala aqui, através do profeta Miqueias: a promessa de reunir os remanescentes de Israel, no versículo 12. Lá no Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus fala a mesma coisa. Abra lá no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. O Senhor Jesus falando: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las também, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O que Miqueias disse que Deus ia fazer? Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, colocá-lo-eis juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do pasto, e farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Jesus está complementando aquilo que foi profetizado. Jesus, ele é a figura principal do Antigo Testamento. Quantas vezes eu fui em igreja que se pregava o Antigo Testamento, não se falava uma vez de Jesus. O culto não tem valor nenhum. Porque tudo aponta para Jesus. Está entendendo isso? Está vendo quando você lê o Antigo Testamento como fala de Jesus?
Agora, talvez a pessoa lendo apenas o Antigo Testamento, ela não entenda que está falando e profetizando da vinda do Messias. Isso é fundamental. Toda a glória, todo o poder foi dado a Jesus. Sem Jesus não dá. Você tirou Jesus, acabou o Evangelho, acabou a Escritura, acabou tudo. Mas as pessoas não entendem isso. E ele diz, na sexta coisa, ali no verso 13, que o rei vai à frente do seu povo. Terminando, abra lá em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 11. Diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. No manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está falando do próprio Senhor Jesus, daquele que está na liderança, na frente do seu povo. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que Miqueias tinha dito? Subirá diante deles aquele que abre caminho. Eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Jesus disse: eu sou a porta. Você vai entrar pela porta que é Jesus e vai sair por ela, no reino da salvação, no reino da eternidade. Naquele reino que está preparado antes da fundação do mundo, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Por isso ele diz, olha, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque escolhidos são aqueles que ouvem e obedecem a palavra do Senhor. Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que andam retamente. Você só vai compreender tudo isso através da unção do Espírito Santo, daquele que testifica a verdade no nosso coração. Não é a palavra do pastor, não é a entonação, não é a maneira de falar, não é a oratória, mas é aquele que com gemidos inexprimíveis, que vai mostrar para você a verdade, o juízo, o pecado, mas vai mostrar também para você que o único caminho é Jesus. E quando você tem essa certeza, você não anda em confusão, você não anda de lá para cá, porque você sabe que aonde você está, você encontra Jesus. Porque Jesus disse, os sinais seguirão aqueles que creem. Quando ouvires daqui e acolá, que ali haverá sinais, que ali está tendo tantas coisas extraordinárias, não devem ir atrás, porque os sinais seguirão os que creem. Quando você tem uma aliança com o Pai, aquela aliança que foi conquistada na cruz por Jesus, e você anda nessa aliança, o próprio Senhor Jesus, Ele estende a mão para abençoar, para restaurar, para mostrar que Ele é o bom pastor, que Ele é o Rei dos Reis e que Ele caminha na liderança do seu povo. Subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão e entrarão pela porta, a porta da salvação, e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor estará à sua frente. Que Deus possa estar hoje mostrando a veracidade dessa palavra, para que nós um dia possamos entrar lá naquele reino celestial que está preparado para cada um que crê antes da fundação do mundo. Vamos se colocar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, as tuas palavras, Senhor, fazem o bem àquele que anda retamente. Por isso, meu Deus, nos ajude
a largarmos todas as coisas más, todos os desejos maus do nosso coração, tudo aquilo que foi colocado como uma semente pelo inimigo, tudo aquilo, meu Deus, que muitas vezes recebemos através do tempo, da nossa criação, da nossa infância, da nossa adolescência, das nossas tristezas, dos traumas que passamos, mas que em nome de Jesus, o Senhor agora passe uma borracha em tudo isso, para que nós possamos, meu Pai, mudar o nosso entendimento, largarmos, meu Pai, para trás todo o vício, todo o pecado e andarmos retamente, porque nós queremos, Senhor, que a Tua palavra, ela nos faça o bem. Então, meu Deus, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos agora e através do Teu Espírito Santo, toca-nos, ó Pai, para que nós sejamos totalmente transformados, para que o nosso coração seja renovado, a nossa fé, a nossa esperança, meu Deus, para que nós juntos possamos conquistar aquilo que o Senhor tem para nós, todo o projeto, todo o plano, tudo aquilo, meu Deus, que é referente às bênçãos que o Senhor tem para cada filho e filha. Então, meu Pai, derrama agora dessa unção celestial, arranca todo o laço do inimigo, toda a tristeza, toda a mágoa, todo o pranto, toda a depressão, toda a mágoa, tudo aquilo que ficou, meu Deus, para trás. Tudo aquilo que nos prende, meu Deus, mas que em nome do Senhor Jesus, saia agora. Desocupe o nosso coração, para que nós possamos ser cheios da Tua presença e cheios do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, reunidos aqui, aqueles que ouvem à distância, e continua, meu Deus, falando ao nosso coração, porque nós sabemos que a Tua palavra, ela vai fazer o bem para cada um de nós, porque nós se empenharemos e procuraremos andar retamente segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, age, Senhor, a favor de todos nós, visita aqueles que ouvem à distância e abençoa, Senhor, com a Tua presença e com a Tua paz. Assim eu oro e assim eu agradeço, no nome santo de Jesus. Diga amém? Amém. E graças a Deus. Erga a mão ao alto, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, hoje, sempre e eternamente. Vamos aplaudir Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor.